Olá, amigos do portal tvprefeito.com. É com alegria que estamos recebendo a nossa entrevistada, a deputada federal Rosângela Gomes. Já foi vereadora 3 vezes em Nova Iguaçu, deputada estadual no Rio de Janeiro. De origem humilde, Rosângela é bacharel em Direito e pós em Políticas Públicas e pós Direito Constitucional. Presidente nacional do PRB Mulher, presidiu a Comissão de Prevenção ao Uso de Drogas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Deputada, é um prazer muito grande recebê-la aqui em nossos estúdios, no nosso programa Cenário Político. Diante dessas colocações que eu acabei de fazer agora, a sua origem, sua vida, eu gostaria que você desse um comentário sobre a sua trajetória, como é que a senhora chegou no momento que a senhora chegou tão importante de realização, de ser uma das deputadas mais atuantes do Brasil e aqui do nosso estado. Olá, amigos e amigas, que Deus abençoe. É sempre bom falar na TV Prefeito e fazer parte dessa programação que, sinceramente, leva a toda a população, não só na Baixada, no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, informação, né, Jardanes? E você me perguntou sobre a questão de chegar num cenário político como hoje, como aconteceu, como se deu tudo isso. Bom, primeiro agradecer a Deus. Sem Ele, nada disso seria possível. Segundo, em virtude da minha origem, como você falou, uma origem humilde, filha de pai e mãe alcoólatra, aqui, eu vejo que o seu estúdio é aqui na cidade de Caxias, e eu passei a minha infância na favela de Vigário Geral e Parada de Lucas. Sou oriunda do bairro Cobrex, sou nascida e criada em Nova Iguaçu e moro em Nova Iguaçu. Nunca morei em outra cidade que não fosse a minha, né? Moro hoje 3 dias da semana em Brasília por força do mandato, mas nunca saí da minha região. E na minha infância, tive uma infância muito difícil. Mas eu conheci, na minha infância e adolescência, eu conheci o Senhor Jesus, porque eu tinha uma vida onde meu pai morreu cedo, minha mãe se tornou-se alcoólatra e eu fiquei, Jardane, desolada. Por que eu fiquei triste, sem perspectiva? Porque apesar dos meus pais serem alcoólatras, eu amava demais o meu pai e minha mãe. E foi uma grande frustração para mim perder o meu pai e em seguida ver a minha mãe indo pelo mesmo caminho que o meu pai. Eu já saberia que com esse resultado eu teria o óbito da minha mãe também. Por isso eu tentei o suicídio. Eu tenho um amor muito grande pelo Hospital da Posse. E fiquei internada na UTI do Hospital da Posse durante 2 semanas, em coma profundo, sem perspectiva de volta. E voltei. No que eu voltei, eu disse para Deus e para mim, já que eu não morri, a partir de agora eu quero viver. E foi assim que um dia uma prima minha me convidou para ir no culto da mocidade. E eu fui no culto da mocidade com ela, gostei e fiquei até hoje. Já se passaram 38 anos e parece que foi ontem. E eu aprendi na igreja e no grupo jovem o maior segredo da minha vida. Foi que um dia um homem de Deus falou para mim no altar, olha, você na sua vida tem que ter 2 fundamentos. O que nós podemos falar hoje que são 2 pilares. O primeiro, acreditar em Deus acima de todas as coisas e depois acreditar em você. E aquilo entrou dentro de mim. Por que acreditar em você? Porque pobre, mulher, negra, filha de uma doméstica, cachaceira viciada, aliás, esse era o meu apelido lá no bairro Cobrex. É a Rosângela, filha da Dona Teresa, cachaceira. Então eu tinha tudo para dar errado. A nossa sociedade, por si só, já tinha me condenado. Se eu fosse viver segundo os parâmetros dessa sociedade, certamente eu seria também alcoólatra, ou ladra, ou prostituta,
ou viciada. Mas aquela palavra entrou na minha vida de uma tal forma que tudo se fez novo. Eu aprendi duas coisas. Repito, a primeira, 50% da minha força, da minha vida, da minha crença, da minha determinação vem de Deus. E o outro 50%, eu aprendi na igreja que só dependeria de mim. Foi o casamento perfeito. Então, a partir daí, eu falei, eu vou mudar a história da minha vida, eu vou mudar a história da minha família. Como fazer e o que fazer? Eu vou estudar. Mas pobre, de bairro periférica, humilde, o que eu fiz? Eu passei a ser vendedora. Eu fui vender queijos e doces no Hospital da Posse e, às vezes, água e refrigerante nos sinais. E assim eu paguei os meus estudos. Eu fiz a minha faculdade. Eu comecei a estudar biologia porque eu queria fazer medicina, né? E a partir daí, o que eu pensei? Eu não tenho condições de fazer medicina por estudar em escola pública e não ter condições de pagar também ao mesmo tempo. Aí Deus me deu uma direção que eu falei, eu vou fazer biologia e fiz um curso de auxiliar de enfermagem, vou ser enfermeira à noite, esse era o projeto da minha vida. E depois eu vou eliminando as matérias e vou me formar em medicina. Mas a vida, a gente faz planos e a resposta certa vem de Deus, né? Na verdade, eu fui fazer direito. Eu fui trabalhar com um grande amigo e ele falou assim, você tem que fazer direito, porque nós vamos trabalhar juntos, era um deputado federal. E aí eu fui fazer direito, daí a minha formação em bacharel em direito. Por outro lado, eu fazia uma grande atividade com jovens na Baixada, começou em Nova Iguaçu, depois repercutiu para a Baixada toda. E esses jovens que trabalhavam comigo no Grupo Jovem da Igreja, nós queríamos às vezes fazermos ar livres, queríamos fazer uma grande evangelização, um show gospel, ou fazer programação de rádio, ou precisava de um ônibus para fazer alguma atividade, ou fazer alguma atividade esportiva, ou uma grande evangelização. E a gente sempre tinha dificuldades com tudo. E esse grupo falou assim, sai candidata a vereadora, porque aí fica mais fácil para a gente ganhar almas, evangelizarmos. E foi assim que eu cheguei no primeiro mandato de vereadora na cidade de Nova Iguaçu, Jardanes. Deputada, eu vou pedir um rápido intervalo para depois a senhora comentar sobre o mandato, as conquistas, as vitórias, de que maneira que a senhora hoje contribui tanto para o Hospital da Posse, onde um dia te socorreu também. É verdade. Dentro de alguns instantes, dentro de mais um minuto, a gente volta com o cenário político. Nós estamos entrevistando a deputada federal Rosângela Gomes. Colégio Casimiro de Abreu. Ensino de excelente qualidade. Educação infantil, ensino fundamental, médio e técnico. Enfermagem, patologia clínica, informática, comunicação visual, magistério, administração e contabilidade. Casimiro de Abreu, preparando para a vida. Grupo Espaço Contábil, soluções em contabilidade. Desde 1995, focado em gestão de qualidade, atuando com total dedicação, eficiência e ética cristã. Contabilidade, escrita fiscal, recursos humanos, consultoria e legalização de empresas. Espaço Contábil, sua empresa no caminho certo. Estamos de volta com o cenário político. Nós estamos recebendo aqui a deputada federal Rosângela Gomes. Deputada, falando um pouquinho sobre a sua vida, a sua infância, a dificuldade que a senhora viveu, e depois, em um dado momento, a senhora é lançada na vida pública, na vida política, e foi eleita vereadora de Nova Iguaçu 3 vezes. Eu gostaria que a senhora fizesse agora um comentário sobre essa trajetória política. Verdade, Jardanes. 3 vezes eleita a vereadora da cidade de Nova Iguaçu, graças a Deus, e depois
ao povo da minha cidade, ao povo de Nova Iguaçu, à juventude de Nova Iguaçu. E durante esse período eu procurei dar o meu máximo na Câmara de Vereadores. E uma coisa interessante, Jardanes, que é até um dos pilares do meu trabalho, é que quando cheguei na Câmara de Vereadores da cidade de Nova Iguaçu, já há 3 legislaturas não havia uma representação feminina. Pense, 21 vereadores, eu a única mulher. E com todas as agravantes, né? É pobre e negra e única mulher daquela Câmara, né? Mas eu brincava com o meu pessoal porque a última mesa e cadeira era minha, o pior carro da Câmara era meu. Que dificuldade! Embora fosse respeitada por todos os vereadores, embora todos os vereadores, se eu precisasse do voto para uma proposta direcionada para as mulheres, graças a Deus, sempre votaram conosco. Mas foi quebrar um paradigma de mais de 12 anos sem representação feminina naquela casa de edilidade, naquela casa de legislação. E ali o meu primeiro projeto de lei foi criar a Comissão em Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Do combate, que não existia. Os homens não iam fazer a comissão. Criamos também a Comissão de Igualdade Raciais no município de Nova Iguaçu, que foi a 4ª naquele período do Brasil. E depois todos os nossos projetos eram voltados para as mulheres, né? Até porque, como a única mulher eleita naquele primeiro ano, então nós fizemos um mandato muito direcionado para as mulheres. Também ajudamos a reformarmos uma creche, praças, né? Nossas indicações também para a reforma de escolas. Ajudamos muito também a implantarmos um trabalho com anemia falciforme, tinha lá uma sala do pé diabético, um trabalho muito voltado também para a área da saúde, como é até hoje. E nesses 3 mandatos nós procuramos trabalhar de forma muito aplicada e dedicada à população de Nova Iguaçu, que de forma respeitosa e carinhosa, durante 3 vezes, nos dirigiu o seu voto, a credibilidade ao nosso trabalho, e a gente pôde corresponder através dos nossos projetos, através da nossa fiscalização e através também das nossas indicações. Então eu tenho pelo povo de Nova Iguaçu uma gratidão e um respeito muito grande pela oportunidade de ter me deixado representá-los durante esses 3 mandatos na Câmara Municipal. E logo em seguida, depois desses 3 mandatos, foi candidato a deputado estadual e foi eleita deputada estadual, né, representando Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, toda essa região. Acho que você foi a primeira mulher, naquele mandato, eleita por NovaIguaçu, pela Baixada. Foi? Foi isso ou não? Mais ou menos isso, né? Nós fomos... Na verdade, foi a primeira eleita deputada federal da história de Nova Iguaçu. Mas isso foi em 2014, né? Em 2010, a convite do ex-presidente nacional do PRB, eu vim candidata a estadual, porque eu estava com um recalzinho da candidatura do Senado, onde o Crivella, no momento, me chamou para ser candidata junto com o presidente Zé Alencar ao Senado, e eu representei a voz da Baixada na chapa do Crivella e a pedido do presidente Zé Alencar naquele momento. Depois, eu voltei à vereação em 2008 e em 2010 o ex-presidente nacional do partido me convidou para ser candidata estadual na chapa nos 30% da nominata. E nós fomos uma das menos votadas do estado do Rio de Janeiro, mas com mais de 70% dessa votação oriunda da Baixada Fluminense
e mais diretamente da cidade de Nova Iguaçu. Mas como deputado estadual, a senhora presidiu uma comissão importante, que era a comissão de prevenção ao uso de drogas, a juventude. Eu me lembro que você fez um trabalho muito importante em toda essa região, no estado todo, orientando. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre esse tipo de trabalho que a senhora realizou. Foi um trabalho muito positivo, muito feliz, né, com um saldo assim, muito favorável, mas ao mesmo tempo a gente fica um pouco triste, porque o bom seria que não tivéssemos que fazer um trabalho tão grande de prevenção, né, Jardanes? Porque as drogas, o nome já fala, é uma droga. E começa de forma muito sutil na vida de uma criança, de um adolescente ou de um jovem. Começa com a bebida, né, que é a droga lícita, e depois ela vai evoluindo, né, e passa para o alcoolismo, depois vai para a heroína, para a maconha, né, enfim, também tem aqueles que são viciados na própria cachaça, né, enfim. E aí a juventude começa muito cedo a fazer uso, né, dessas substâncias. Infelizmente, nas escolas hoje, nós temos um número muito grande de jovens que fazem uso de drogas. E nós fizemos um trabalho de combate às drogas direto. Fazíamos, você lembra disso, você teve a oportunidade... Trabalho de conscientização, para os bairros. Você me acompanhou algumas vezes nas escolas do Estado, né? A comissão interagindo junto com as escolas estaduais. Nós fazíamos uma vez por mês, um trabalho de conscientização com psicólogas, fazendo palestra, mostrando vídeo, como o jovem não ingressar no mundo das drogas. Tinha até uma peça teatral também. Tinha peça teatral, né? Tinha sorteio. Fizemos uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse projeto foi o campeonato de redação que nós fazíamos. E ali toda a escola fazia uma redação e ao final dessa redação a melhor redação é premiada com tablet, a segunda com telefone. O que me chamou a atenção e que me deixou muito preocupada é que praticamente todos os alunos e alunas das escolas têm problema de vícios dentro de casa, Jardane. É mesmo. É isso. Um exemplo dentro de casa. Isso me chamou muita atenção. Foi um trabalho muito positivo na Assembleia Legislativa. Nós saímos de lá e também fizemos um outro trabalho que foi... Eu era vice-presidente da Comissão de Igualdade Raciais. Aprovamos naquele momento o Estatuto de Igualdade Raciais a nível de Estado e também diversas propostas para o Estado do Rio de Janeiro. Eu também sou muito grata e feliz à população da Baixada, do Estado e de Nova Iguaçu por ter me dado a oportunidade de ter sido deputada estadual por um mandato. E agora, como deputada federal, a senhora que narrou aqui uma história linda da sua vida, de que maneira a senhora tem ajudado o Hospital da Posse, não só o Hospital da Posse, agora como deputada federal, presidente do PRB Mulher, de que maneira que a senhora tem ajudado os municípios, porque os deputados federais, os senadores também, eles têm uma cota, eles têm uma verba que pode ajudar esses municípios. De que maneira que a senhora tem ajudado aquele hospital que um dia a socorreu? É aquele hospital que eu costumo dizer que o Hospital da Posse é o patrimônio da Baixada. E o ano passado ele teve, assim, muito ruim. A situação do hospital era péssima a nível de recursos, a ponto de ser devolvido ou fechado pelo governo federal, porque o governo, Jardane, ele não entende por que o Estado não repassava a parte do MAC, do Fundo do Estado, para o Hospital da Posse, uma vez que ele é uma gestão tripartite. Aquele hospital é um hospital federal conveniado com a cidade de Nova Iguaçu. Então, a cidade de Nova Iguaçu hoje é responsável por todo o recurso empenhado e
utilizado no Hospital da Posse. Por quê? Porque o governo federal vem de uma crise muito grande, o governo do estado do Rio de Janeiro não repassa o dinheiro porque faliu, o governo do estado entrou numa crise sem precedente, e aí só o município de Nova Iguaçu não consegue manter o Hospital da Posse. É um hospital de alta complexidade que atende os 13 municípios da Baixada, mas é um hospital que tem que ser gerido pelo governo federal. Hoje não é assim. Hoje, 50% é a Prefeitura de Nova Iguaçu, o outro 25% é o governo do estado e 25% pelo governo, pelo Ministério da Saúde. E aí Nova Iguaçu não tem tamanho, não tem recurso para custear um hospital daquele porte. Então, por isso, o hospital vai de mal a pior no que tange a recursos, não com relação à equipe que está lá, que é uma equipe que dá vida, uma equipe altamente qualificada, comprometida, responsável, que faz o possível e o impossível para atender a população e não deixar de atender a quem realmente precisa. É um hospital que quem corta a Dutra, se tiver um acidente, vai ser socorrido lá. Um hospital que atende a Baixada toda a nível de alta complexidade, mas que tem toda a dificuldade para trabalhar. E nós, ano passado, pudemos, ao nosso pedido ao presidente da República, conseguirmos um recurso extra para que pudéssemos, ao fim do ano, dos últimos dias do mês de dezembro, fechar as contas. Então, no início de dezembro, conseguimos 15 milhões de emenda de bancada, foi que ajudou o prefeito a pagar os funcionários, a pagar fornecedores. Depois, o ministro da Saúde, junto com o presidente, me deu mais 30 milhões para que eu pudesse aportar no hospital. Fora os 30 milhões, os 45, nós colocamos uma emenda de 6 milhões de reais para construirmos, vai ser licitada daqui a pouco, porque estava cumprindo a exigência de documentos na Caixa Econômica. Vai ser licitada o maior centro de imagem da Baixada Fluminense dentro do Hospital da Posse, com essa emenda de minha autoria de 6 milhões de reais. E, juntamente com isso, o presidente me deu mais um aparelho de ressonância e mais 2 aparelhos Arkin-C de última geração e mais 1.600.000 que nós estamos fazendo a parte digital do hospital, renovando e reestruturando toda essa parte. Então, mais de 55 milhões ali empenhado no Hospital da Posse. Já que em Caxias nós colocamos também 2 milhões no Hospital do Olho, colocamos também mais de 4 milhões lá na cidade de Belfor Roxo, também colocamos 800 mil lá em Paracambi, também aportamos 250 mil para a cidade de Itaguaí, 2 ambulâncias, uma odontológica e uma simples. Nova Iguaçu também uma ambulância simples. Colocamos também recurso na saúde na cidade de Mesquita. Colocamos também recurso no valor de 1 milhão na cidade de Guapimirim para ajudar também a construir o centro de imagem da cidade de Guapimirim. E fora toda a Baixada, fora o interior, e também na capital do Rio de Janeiro foram 5 milhões e 700 para a construção ou terminar, porque tem tantas outras em andamentos, as 2 clínicas da família. E também colocamos em São Gonçalo 1.850.000 mais ou menos, que é tanto recurso que a gente não lembra de cabeça. Em Cabo Frio também, Arraial do Cabo também, Macuco, Cantagalos. Eu passei esse final de semana em Friburgo, visitando lá a cidade, conversando com o prefeito também, aportamos 500 mil para a cidade de Friburgo, cidade de Teresópolis, cidade de Petrópolis, todas essas cidades, Paracambi, Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, cidade de Resende também, 500 mil
para a saúde. O prefeito esteve no ano passado lá, eu consegui recurso extra para a saúde de Resende, mais um transporte sanitário, que é aquele ônibus que as pessoas pegam na madrugada e vêm fazer tratamento aqui no Rio de Janeiro. A cidade Barra do Piraí, nós colocamos mais de 2,5 milhões, foi que o prefeito Mário Esteves reformou a Santa Casa da Misericórdia, né? Foi uma verba importantíssima para a saúde de Barra do Piraí. Também entregamos na cidade de Volta Redonda 250 mil, na cidade de Mendes, na cidade de Vassouras, na cidade de Miguel Pereira, mais de 750 mil para a saúde também da cidade de Miguel Pereira, cidade de Pati de Alferes, também no valor de R$800 mil para a cidade de Pati de Alferes. Então foi um mandato que a gente conseguiu ajudar a muitas cidades, né? Fruto também, os prefeitos pedindo ajuda e a gente levando os prefeitos, os secretários nos ministérios, pedindo aos ministros, pedindo ao presidente que pudesse nos ajudar, porque o Rio de Janeiro, nesse momento de tanta dificuldade, carece do empenho, de um olhar especial do governo federal para ajudar as nossas cidades a saírem desse momento tão difícil. Obviamente, a gente levou mais recursos também para Barra do Piraí, já falei, mas Arraial do Cabo, Cabo Frio, R$800 mil, enfim, nós pudemos, nesses 3 anos, ajudarmos a muitas cidades que bateu no nosso gabinete e nos pediu ajuda. Às vezes, sabe, Jardane, alguém me fala assim, poxa, você está ajudando a cidade lá no interior e esquece da Baixada, mas a gente tem ajudado tanta Baixada e também o Rio de Janeiro, porque nós tivemos, pela misericórdia de Deus, em 2014, votos em 82 cidades. Então, a maneira que nós temos de retribuirmos a essa credibilidade e confiança da população é ajudar um pouco da melhor maneira possível. Agora, deputada, qual o segredo, diante de tanta crise, qual o segredo da senhora de conseguir tantos recursos, alocar tantos recursos para o Rio de Janeiro? Que a gente conhece parlamentares com muitos anos de mandato que não tiveram esse carinho, essa atenção tão especial com o povo do Rio de Janeiro. Mas a senhora vai responder daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o cenário político, entrevistando a deputada federal Rosângela Gomes. Deputada, no bloco anterior tinha falado que a senhora, com o primeiro mandato, como é que a senhora conseguiu esse contato, qual foi a fórmula que a senhora usou, de que maneira a senhora conseguiu tantos recursos, num momento tão difícil que o Brasil está atravessando. Olha, Jardane, para mim foi uma honra servir o povo fluminense na Câmara Federal. Então, é um privilégio muito grande poder defender o nosso Estado no Congresso. E no primeiro ano do mandato, eu foquei muito, porque eu fui relatora da CPI de assassinato de jovens negros e pobres. Nós aprovamos um projeto de lei nos primeiros 3 meses de mandato, primeiro semestre. No segundo ano, você sabe que eu fui candidata a prefeita da cidade de Nova Iguaçu, né? E já no terceiro ano eu mergulhei nos ministérios, fui pedir ajuda. Brasília é assim, o deputado tem que correr atrás. Quando as pessoas nos veem lá sentada votando, às vezes a gente entra madrugada,
não sabe o quanto a gente já andou de ministério a ministério, já participamos de comissões, de audiências públicas. A vida em Brasília é muito corrida. E como muita gente não tem conhecimento, acha que a vida do deputado em Brasília é só, no final do dia, sentar ali na Câmara e votar. E não é. Deputado federal e senador em Brasília que quer ajudar o Estado tem que começar a trabalhar muito cedo, sabe, Jardane? Começa cedo nos encontros com as federações, com bancadas, com as frentes parlamentares. Depois a gente vai para as comissões. Depois das comissões, quando dá, almoça, quando não dá, a gente já começa a nossa peregrinação nos ministérios. E aí é bater de porta em porta. Às vezes consegue ser atendido rápido, às vezes não, fica esperando para ser atendido. Quando a gente vai para o plenário, quando vamos ao plenário, já é o final do dia, praticamente ali já é o final do trabalho de todos os dias. E aí é ter muita paciência, é pedir ajuda, é ouvir as demandas das cidades, porque eu aprendi uma coisa com o ex-senador Crivella, que o parlamentar que representa o povo em Brasília tem vida de despachante. Então você tem que ouvir o secretário, você tem que ouvir a população, você tem que ouvir o prefeito. E quando você sai daqui, ou o governador, você sai daqui e vai para Brasília, então você vai tentar buscar solução para aquela demanda daquela cidade ou daquele setor. E nós fizemos isso e Deus abençoou que nós conseguimos trazer esse montante para o Rio de Janeiro. E vou além, Jardane, e digo mais, eu fui membro da CMO no ano de 2017, da Comissão de Orçamento, e eu estava na comissão certa, no tempo certo, porque para além de ser integrante da comissão, nós também fomos relatora setorial. Então todo o dinheiro, todo o orçamento do Ministério Público do Brasil, da Defensoria, do Ministério de Trabalho, da Presidência, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, estava sobre a minha responsabilidade, do Ministério de Relações Exteriores, e eu consegui, por exemplo, vou citar um exemplo, Ministério do Trabalho, nós conseguimos liberar recurso para comprar vários prédios do Ministério do Trabalho que em menos de 4 anos, representará uma economia essencial no orçamento e fundamental no orçamento do Ministério do Trabalho. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o prédio é alugado, nós vamos comprar o prédio. Em Nova Iguaçu, vamos comprar o prédio, já compramos o prédio. Volta Redonda, Campos, né? Eu recebi o presidente do Tribunal Regional do Ministério do Trabalho, ele me mostrou a necessidade e eu pude assegurar o recurso junto com a comissão para que pudéssemos fazer essa compra. O Ministério de Política para as Mulheres, com a ex-ministra Fátima Pelaz, nosso orçamento era um pouco mais do que 12 milhões, nós conseguimos ampliar isso para mais de 50 milhões. Então, política para as mulheres, na hora certa, no ministério certo, na comissão certa, nós conseguimos fazer aquilo que nós defendemos, que é política para as mulheres, mas com recursos, com orçamento. Com esse dinheiro, nós vamos poder realizarmos diversos programas como a Casa em Defesa da Violência contra a Mulher, vamos poder montar coordenadorias nos municípios com um programa que a ex-ministra tem, que nós vamos comprar um carro, dar utensílios, móvel, pagar uma pessoa para que a gente possa receber essa mulher vitimada. Porque, por exemplo, nós somos mais de 5.570 municípios. Em mais de 2.000 municípios não tem uma vereadora, não tem uma coordenadoria de mulheres, não tem uma deputada estadual, uma federal ou uma prefeita ou vice-prefeita. Então, a pasta de mulheres não existe. E nós precisamos, porque nós, mulheres, somos a maioria da população, somos a maioria do eleitorado e não temos um representante, uma coordenadoria, simples coordenadoria, para chegarmos lá e falarmos o seguinte: olha, eu estou com problema de saúde
há meses não consigo fazer uma ressonância ou uma mamografia, enfim, uma pasta, um setor que possa recebê-la, ouvi-la encaminhada. Eu estou apanhando do meu esposo, não tenho para onde ir, meus filhos estão sofrendo. Essa mulher não tem nenhum tipo de apoio, não tem nenhum tipo de ajuda. Então, nesse projeto, nós poderemos ajudar essa coordenadoria. Enfim, eu trabalhei de forma devotada, eu me dediquei, porque eu acredito que eu fui para Brasília para isso. Foi para isso que o povo me elegeu, não foi para cuidar da minha vida, foi para cuidar do interesse da população do Rio de Janeiro, né, de uma forma mais especial da Baixada e do interior, porque a região metropolitana e o interior no estado sofrem mais do que a capital. A capital sempre recebe um grande investimento, tem um olhar mais focado, mas nós na Baixada e no interior ficamos muito às margens dos investimentos. Então eu procurei trabalhar e fazer o que podia e que não podia para ajudar essa reeleição, essa população. Você me perguntou se eu venho à reeleição. Você é pré-candidata. Se eu sou pré-candidata. Eu sou pré-candidata a deputada federal, né? Nós teremos convenções muito em breve, e se o partido homologar o nosso nome na nominata, eu irei me colocar outra vez à disposição do povo do Rio de Janeiro. E tudo isso agradeço a Deus, volto a dizer, agradeço ao meu partido que acredita no nosso trabalho, que acredita na nossa pessoa, e agradeço à população do Rio de Janeiro, da Baixada inteira, do interior e de uma forma muito especial, né, a população de Nova Iguaçu. Obrigado, deputada. Nós terminamos de entrevistar aqui, uma entrevista muito importante, com a deputada federal Rosângela Gomes. Até um próximo encontro.